Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês desse nosso mini curso da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, né? É o estatuto aí que serviu de referência para a elaboração dos estatutos estaduais em todos os municípios do Brasil. Professor, é grande? É grande. Tá? Nesse mini curso, nós iremos estudar o quê? Do artigo 1º até o artigo 182. A gente vai bater artigo por artigo, é isso mesmo, artigo por artigo. Tá? Artigo 1º até o 182. Né? Eu não vou falar 100%, né, do conteúdo aí que será cobrado de concurso, mas eu vou falar para vocês o seguinte, né? Que a maioria esmagadora, mais de 95% do conteúdo é cobrado do artigo 1º até o artigo 182. Tá? E dentro desses artigos, que a gente vai bater artigo por artigo, nós temos aqui o provimento. Tá? O provimento, que vai do artigo 5º até o artigo 32. Esta aula do provimento, tá? É uma aula um pouco mais longa, dada a complexidade do assunto, até do provimento. Eu falo para vocês o seguinte, cara, tá? Eu falo para vocês o seguinte, que 50% da possibilidade, entendeu? 50% de todas as questões de concurso, todas as bancas, todos os órgãos, elas versam sobre o assunto do provimento, tá? É o provimento. Professor, provimento, professor, né? Provimento vem de prover, né? Prover o quê, professor? Vamos escrever aqui. O que você está aspirando, né? Um cara chamado de cargo público. Olha aí. Cargo público. Então você aqui, tá? Olha aqui. Se Deus quiser, com a ajuda do professor aqui, professor Lac, você vai prover. Então, provimento. Provimento do cargo público, ok? Aí começa a detalhar, a gente vai detalhar todas as formas de provimento, ok? O provimento, olha aqui, tá? O provimento necessita de requisitos. Requisitos. Esses requisitos são dois tipos de requisitos, né? Requisitos básicos e os requisitos específicos. Os requisitos básicos estão previstos aqui na Lei 8.112 de 90. E os requisitos específicos em cada lei de carreira. Professor, tá aí. Cara, assim que você estuda para concurso, cara, tenta fazer esses esqueminhas aqui no seu caderno. Você faz as conexões, tá? Você conecta as coisas, né? Requisitos básicos é o mínimo necessário para todos os cargos, né? E o específico é algo pontual. Por exemplo, né? A Universidade Federal do Mato Grosso está precisando de engenheiro civil, tá? Ok. Essa necessidade de engenheiro civil, eu pergunto, tá? É um requisito básico ou é um requisito específico? Isso, você acertou. É um requisito específico, né? O básico é geral, o básico é falar que é no mínimo nível médio, né? Tá? Então, esse aqui, então, é básicos e específicos, né? Professor, o que mais nós vamos estudar aqui, ó? Nós vamos estudar quais os tipos de provimento que nós temos, ó. Nós temos o 4R mais o ANP, tá? Professor, quais são esses R's aqui, ó? Vamos lá. Recondução. Readaptação, tá? Reintegração. E, finalmente, o do aposentado, reversão. Tá aí. 1R, 2R, 3R, 4Rs, né? Tá aqui. Esse A de aproveitamento. O N, nomeação. Opa! E o P, promoção. Tá aí, ANP. Pronto. Isso que a gente vai estudar aqui nessa aula aqui. Em detalhes. Cara, você vai ficar craque, craque mesmo, tá? Bacana? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos apagar o quadro aqui. Já fiz uma pequena introdução para vocês aí, né?
Ó, 4 R's, ANP, isso é provimento. Vamos lá. São requisitos básicos, né? Só quando você lê já esse comando desse artigo, a cabeça desse artigo, você já sabe, ô professor. Então, todos os cargos públicos nós vamos ter 2 tipos de requisitos, os básicos e os específicos, ok? Os básicos sempre na lei geral, sempre na lei de carreira. É isso, né? E quais são os básicos? Aí, nacionalidade brasileira, tá? Brasileira. Quando se lê brasileira aqui, a gente vai aprofundar isso aqui um pouquinho mais para frente, entende-se, né? Ó, brasileiros natos, né? Nato e naturalizado, tá? Esse cara aqui está previsto no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, e esse 2 aqui, o naturalizado, no artigo 12, inciso 2 da nossa querida Constituição Federal de 88, né? Tá aí, né? Professor, como é que você sabe disso, né, cara? Cara, quando eu estou estudando o assunto, eu sempre procuro fazer ligações, né? Ligações, cara. Você fica ligando, essas ligações, você cria conexões mentais. Nas conexões mentais ajuda muito, mas muito você no processo de fixação do conteúdo, né? Então, primeiro requisito básico, nacionalidade. Pode ser tanto nato, brasileiro nato, como naturalizados, né? Gozo dos seus direitos políticos, né? Professor, esse direito político aqui, você entende esses 2 tipos de direito. Direito de votar e de ser votado. Esse ser direito votado é o quê? Você se candidatar, né? Você se candidatar aí, né? Ok, né? A quitação com as obrigações militares. Claro, isso aqui para o sexo masculino, né? No Brasil, o serviço militar ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório, né? E aí eu falo para vocês uma questão minha, pessoal, né? Eu, professor Luiz, eu não servi, né? E eu queria ter servido, cara. Aquela época não, mas hoje eu falo, pô, bacana, queria ter serviço, né? E eleitorais, se você está quites com a eleição, né? Por isso você tem que guardar aquele papelinho, cara, da eleição. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, né? Qual que seria? Ó, para nível de escolaridade. Onde que vai falar qual que é o nível? Vai ser o quê? A lei específica, né? Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental, né? Então, claro que a administração pública tem que contratar pessoas aptas, né, para trabalhar, né, tanto forma física quanto mental. O cargo público não é uma benese, né? Cargo público é algo profissional, né? Onde você vai receber uma remuneração, em troca você vai ter que trabalhar, né? Tá aí, né? Então não existe nenhuma benese, né? Parágrafo primeiro, tá? Vamos lá. Ó, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Ou seja, isso aqui dá margem, com base nesse dispositivo do estatuto, que tem o quê? Os requisitos específicos que vão para outra lei, que é o quê? A lei de carreira, tá? De cada categoria. Então, na lei de carreira, lá vai constar o quê? Lá vai constar todos o quê? Todos os requisitos específicos, né? Parágrafo 2º, olha só, né? Esse parágrafo 2º, nós temos o quê? Uma disposição constitucional, tá? Vamos ler de primeiro a disposição constitucional, depois a gente vai para o parágrafo 2º. Então, todas as vezes que no Estatuto a gente tiver um reflexo constitucional, nós iremos até ele. Por quê? Porque, normalmente, né, os assuntos que têm reflexo na Constituição Federal são os assuntos aí cobrados na prova de concurso, tá? Então, você tem que saber disso, né? O que diz o artigo 37, inciso 8, né? A lei reservará percentual, tá, dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, olha, ó, a lei reservará. Qual que vai ser essa lei? Vai ser a lei de carreira, vai ser o estatuto, né? Dos cargos e empregos, cargos, né? E empregos públicos. Quando falou empregos públicos, estamos colocando o quê? A CLT, tá? Em especial, Sociedade de Economia Mista e empresas públicas, né? Para as pessoas portadoras de deficiência. Então, por todo o concurso, nós temos lá a reserva de vagas aí para essas pessoas, né? E colar, a lei reservará, professor, e agora? Agora a gente vai na lei. Então, a Constituição falou, a lei reservará, e a lei aqui está cumprindo o dispositivo, artigo 37, inciso 8. Então, a primeira coisa, quando você saber do artigo 5º, parágrafo 2º, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça.
Assim que passa em concurso, assim que fixa, assim que você aprende. Você faz conexões. Conexões mentais. O trabalho do artigo 5º, parágrafo 2º, é o cumprimento do artigo 37, inciso 8º da Constituição. Agora a gente vai falar do percentual. Está aqui. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, né? Então, o primeiro requisito aqui, a deficiência tem que ser compatíveis, né? Se não for compatível com o cargo, não temos condições, né? Para tais pessoas serão reservadas até 20%, tá? Então, até 20%, né? Das vagas oferecidas no concurso. Cara, esse número aqui você tem que saber, cara, tá? Eu sempre falo, cara, que banca de concurso público, ele adora duas coisas, cara. Ele adora números percentuais, quantitativos, né? E adora a palavrinha não, ou seja, o que é exceção. E ele gosta também, o quê? Ele gosta de coisas novas, né? Tudo que teve de atualização. Por quê? Porque o examinador pensa que você está estudando em material antigo, né? E, cara, e tem muita gente, sim, né? Então você tem que saber essas coisas aí, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? As universidades, tá? Instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Daí, né? De acordo com as normas e procedimentos desta lei. Ah, professor, então o que está dizendo aqui o artigo 3º? Nós vimos lá atrás, no artigo 5º, inciso 1º, que os cargos são para os brasileiros natos, para os brasileiros, tanto nato quanto naturalizados. Bacana. Só que esse dispositivo do parágrafo 3º, eu vou ter que ampliar um pouco mais o conceito para você entender, cara. Quando você entende, você consegue compreender, você fixa mais fácil. Também é um reflexo constitucional, tá? Está aqui, ó. É lá do inciso 37, inciso 1º. Olha aqui. Os cargos, empregos e funções, tá, públicas são acessíveis aos brasileiros. Bacana. O artigo 5º trouxe isso, né? Inciso 1º. Que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Qual que é a lei? No caso, a 8.112 e as leis específicas, né? Assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, a Constituição brasileira permitiu, tá? Permitiu o acesso aos cargos públicos também para os estrangeiros, sim. E agora, pessoal, agora eu tenho que falar um assunto muito importante para vocês. Então vamos lá, ó, cargo público, tá? Agora é para fechar, né? Então, primeiro, ó, brasileiro. Tanto o brasileiro nato quanto naturalizados. Ok? 2. Tudo bem, vou colocar aqui, estrangeiros. Ok? Né? Estrangeiros, né? De acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Que esses estrangeiros aqui, eles somente podem ocupar cargos públicos, né? Desde que sejam, ó, em universidades e instituições de pesquisa científica. Olha, ó. Instituições de pesquisa, tanto científica quanto tecnológicas federais. Aí. Então, ou seja, o acesso estrangeiro ao cargo público é somente um percentual pequeno dos cargos que nós temos, né? De acordo com as normas da lei. Está aí. Professor, e agora, professor? Nós temos o terceiro ainda, né? Nós temos o terceiro. Qual que é o terceiro aqui? O português equiparado. Onde que está o amparo do português equiparado? Artigo, tá? Artigo 12. Vamos colocar certinho aqui, né?
Ó, Constituição Federal, tá? Artigo 12, parágrafo 3º, tá aí. Então esse cara fala sobre isso. Aí, ó, português equiparado, tá? Então tá aí. Então são o quê? Tá aí, ó. Vamos falar um pouquinho do português. Aqui é para você aprender com profundidade, cara. Você vai passar no concurso. Se você assistir minha aula até o final, fazer as anotações, faça esses esqueminhas no seu caderno, cara. Ninguém vai segurar você, esse cargo vai ser seu, poxa. Vem aqui, vamos lá. Ó, eu sempre ando com a Constituiçãozinha do lado aqui, ó. Tô aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. O capítulo 3º da Constituição da Nacionalidade, artigo 12, tem que estar na cabeça, né? São brasileiros, 1, natos, 2, naturalizados, ok, né? Só que aqui eu cometi uma pequena gafezinha, cara. Aqui não é parágrafo 3º, professor. Aqui é o parágrafo 1º, tá? É o parágrafo 1º, né? Vamos lá. É chamado de reciprocidade. Ó. Aos portugueses com residência permanente no país. Aos portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Tá aí. Então, o português equiparado também tem direito aí também um acesso ao cargo público por força da Constituição Federal, o artigo 12, parágrafo 1º, né? Olha aí, nota 10, né? Bacana, né? Ok. E aí, professor? E aí, nós temos um tipo de cargo aqui, né? Nós temos aqui agora uma situação que são cargos privativos, tá? Cargos privativos, tá? Então, vou escrever aqui, né? Ó, brasileiro, bacana, tal, né? Ok, estamos falando o quê? Do provimento, acesso, requisitos, né? Primeiro requisito é a questão da nacionalidade, né? Então, para matar esse assunto de forma definitiva para vocês, de forma aí que vocês aí tenham uma compreensão total, nós temos um tipo de cargo, tá? Nós temos um tipo de cargo que são cargos privativos, né? Então, você tem que ter muita atenção. Vou colocar, tem uma letra vermelha aqui para você não esquecer isso, né? Tá? Calma, aqui é um assunto, nossa, integração, conexão, né? Ó, atenção, tá? Constituição Federal, tá? Artigo 12, que é da nacionalidade, parágrafo 3º, né? O que diz esse cara aqui, né? Ele traz, né? Ele traz a obrigação constitucional de, cargos, privativos. Nesses cargos privativos, podem somente ser ocupados por brasileiros natos, né? Não naturalizado, nem português equiparado, tá? Professor, são quantos cargos desses? São 7 casos. Ó, 7 casos. Todos esses caras vão ocupar cargo público, só que nesse caso aqui, só podem ser ocupados por quem? Por brasileiros natos. Puxa, professor, o assunto é legal, ele vai se integrando, sim. Professor, quais são esses cargos? Eu vou ler para você aqui. Olha só, né? São privativos de brasileiro nato. Os cargos, 2.1, presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Então nós temos aqui, 3 chefes de poderes, não é isso? Presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Já foram 4 de 7, tá? Carreira diplomática, né? O cara ele faz concurso público, principalmente brasileiro nato, né? Oficial das Forças Armadas, né? E de ministro de Estado de Defesa, tá? Então, ministro de Estado de Defesa, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática, ministro do Supremo Tribunal Federal,
presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente e vice-presidente da República. Somente é privativo de brasileiros nato, né? Brasileiro nato, né? Brasileiro, são 7 casos, ok? Então, fechou aí, né? Então, sobre a nacionalidade para o requisito para a ocupação do cargo, eu garanto para você que você sabe o suficiente para acertar qualquer questão de concurso, não foi de forma superficial. Bacana? E agora, vamos lá, a gente vai para o artigo 37 de novo, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Tá, né? E aí, professor? Cara, aí nós temos um conceito aqui também de direito constitucional, né? Ó, o efeito do artigo 37.1 para os brasileiros é um, tá? E para os estrangeiros é outro. Por exemplo, os brasileiros, na forma, é norma de eficácia contida, né? Ou seja, você concede o direito, né, ao acesso aos cargos públicos, mas a lei poderá estabelecer requisito para o acesso, né? Então, sobre a eficácia das leis constitucionais, nós temos 3 tipos, né? Nós temos eficácia imediata, que ela não precisa de lei para ser aplicada. Nós temos eficácia contida, ela não precisa de lei para ser aplicada, mas ela pode ser o quê? Restringida pela lei, que é o caso aqui, o efeito para os cargos de brasileiros. E nós temos aí estrangeiros, que é de eficácia limitada, ou seja, né, para o estrangeiro ocupar a lei, os cargos públicos, há a necessidade de lei. Depende de lei para a sua implementação. Tá? Então, do brasileiro, a eficácia contida, ela está valendo, mas pode sofrer limitações pela lei. Por isso que ele fala eficácia contida, né? Agora, o direito dos estrangeiros é uma eficácia limitada. Tem um direito, mas para exercer o direito necessita de lei. No caso aqui, é a Lei 8.112. Para terminar aí o estudo das eficácias, nós temos eficácia imediata. Então, imediata, contida e limitada, né? Pronto, né? Vamos lá, artigo 6º, né? O provimento, tá? Então, o que é o provimento, cara? O provimento é a ocupação do cargo, tá? Tá aí. E aí, professor? Aí nós temos aqui, ó, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Ou seja, o trabalho do artigo 6º é simplesmente o seguinte, definir quem que pode, tá? Quem tem o poder de prover os cargos, né? Cara, quem tem o direito de prover é o chefe de poder, tá? Então, é o chefe de poder, é a autoridade máxima. Então, se ela faz concurso, tá? Ele faz concurso, né? Ó, ele faz concurso. Aí do concurso ele vai ser nomeado. A gente vai estudar nomeação nessa aula, né? Aqui, ó. Nós estamos estudando exatamente essa parte aqui, ó, tá? É o ato, aqui, ó, ato de provimento. Esse ato de provimento, tá? É um ato de governo, chefe de poder. Então, chefe de poder, eles que contratam, eles que demitem, né? Tá aí. Então, o cara veio, ó, concurso público, né? Um ato de provimento, ele vai nomear as pessoas. O próximo passo, ele vai apresentar a documentação, ele passou no concurso, e vai tomar posse, depois do exercício, né? Então, vamos lá. Concurso público, nomeação. Nomeação é um ato de governo, tá? Então, nomeação é um ato de governo, isso você tem que saber. E esse ato de governo, ele é um ato, tá? Editado pelo chefe de cada poder, tá aí. Posse, depois exercício, a gente vai estudar em detalhes, né? Ok, artigo 7º, cara, artigo 7º. O que fala o artigo 7º, né? Ele fala o seguinte, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, aqui, tá? Então, aqui, ó, depois que ele é nomeado, ele vai investir. Aí, ó, investir, tá? Ele vai investir, posse, vai investir no cargo, ele vai ocupar o cargo, né? Então, o ato, ele vai lá e comprova que ele atende os requisitos básicos e específicos, né? Ele foi aprovado no concurso público, então ele vai com a posse. Então, tá aí, né? Posse e o exercício, né? Fechou, tá aí, pronto, né? E agora, professor? Agora a gente vai estudar as formas de provimento.
Ah, professor, você já falou sobre isso? Já falei sobre isso, tá? Quais são as formas de provimento? Macete, tá? Macete, ó. 4 R's mais A, N, P. Aproveitamento, nomeação e promoção. Primeiro R, reintegração. Segundo R, recondução. Terceiro, readaptação. E o quarto, reversão. Aí, ó, 4 R's, né? Tá? A gente vai estudar isso em detalhes. Né? Tá aqui. Ó, nomeação, pronto. Promoção, aqui. Readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Professor, o que é esse tal do revogado aqui do inciso 3º e do inciso 4º, né? Cara, isso aqui são duas formas de provimento que o legislador inicial, tá? O legislador inicial garantiu aqui no Estatuto, mas o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o item 3 e o item 4, né? Por quê? Porque eles entendem, né? E eu também entendo isso, até hoje tem esse tipo de situação, que o item 3 e o item 4, né? Fere, olha aí, ó. Fere o quê? A Constituição Federal de 88, tá? No tocante ao princípio da universalidade do concurso público, aí, ó. Do concurso público, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né?
e no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.